Graça e paz a todos, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Com vocês, presbítero Diogo Guimarães, do canal PB Diogo Guimarães. Hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante e que vai ajudar milhares de pessoas. Então você que ainda não se inscreveu nesse canal e quer fazer parte, quer saber qual é o conteúdo que esse canal tem, o nosso conteúdo é levar a vocês a palavra de Deus de forma clara e visível. Então, já se inscreva, curte, deixe aí o seu comentário que vai fortalecer o canal. Hoje nós vamos falar com o tema Como Vencer a Depressão. Meus irmãos, muitas pessoas ao redor do mundo têm sido vítima dessa doença que é considerada por muitos como o mal do século. Então, se você quer saber como vencer a depressão, como se livrar dessa doença que tem matado milhares de pessoas por dia ao redor do mundo, então fique comigo até o final desse vídeo e não perca nenhum sequer comentário, porque tudo que falaremos aqui vai ajudar você e a sua família. Então, solta a vinheta, editor! Aleluia! Nós aqui de novo. O assunto hoje é muito interessante. Infelizmente, muitas pessoas ao redor do mundo têm se tornado vítima dessa doença que tem atingido a maior parte da população mundial. Um dos maiores problemas de lidar com a depressão é que ela é uma doença que não escolhe um grupo seletivo ou selecionado de pessoas para se atingir. A depressão atinge qualquer faixa etária de idade e leva à morte a maioria das pessoas quando não tratado essa doença. Detalhe, a depressão é uma doença que tem cura, viu? A depressão tem cura, não é uma doença que não tem cura, que te leva à morte, não. Desde que ela é diagnosticada, tratada, ela tem cura sim e a pessoa tem condições de ter uma vida normal. Outra coisa importante, que quando a gente vai falar sobre depressão, por ser um assunto delicado e sensível, mas acredito que é um dos assuntos mais essenciais, porque existe uma certa divergência entre o parecer médico, psicológico, e o parecer cristão. Ambos trabalham no mesmo time, porque para o conceito da psicologia, a depressão é uma doença psicológica, ou seja, uma doença de um quadro psiquiátrico. Uma pessoa que tem depressão sofre de problemas psicológicos. Por quê? Porque a depressão não só é uma doença que atinge o organismo físico, mas também ela atinge a mente das pessoas. Nelson Mandela disse que você é o senhor do seu destino e o dono das suas escolhas. E ao encerrar a frase ele falou, a sua alma, o seu corpo é um soldado e o capitão do seu corpo é a sua mente. Então a depressão, ela aflige a mente das pessoas. Então vamos entender um pouquinho o que é a depressão em si. Bom, para o psicólogo, a depressão é uma doença psiquiátrica. Mas para nós que somos cristãos, o conceito de depressão é a enfermidade da alma. Porque a Bíblia nos mostra vários relatos dentro da própria Escritura, pessoas que sofreram depressão. Isso mesmo. Em 1 Reis 18, você vai encontrar o profeta Elias, um homem que tinha uma intimidade e ousadia extremamente usado por Deus, entrando em depressão. No capítulo 18 para o 19, Elias fugiu para o deserto e pensou em tirar a sua própria vida quando disse, basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira agora a minha vida. Neste exato momento, um dos maiores profetas da história estava entrando no conceito que nós chamamos como a depressão, que é a enfermidade da alma. Outra coisa interessante, quando a gente fala sobre depressão, todo e qualquer tipo de doença tem ali os seus pontos visíveis para se identificar que ela está começando ali a se desenvolver. Então eu vou citar para vocês aqui 5 sinais que podem indicar que uma pessoa tem um possível quadro de depressão. Não é que ela tenha a depressão por ter esses 5 sinais, mas pode indicar aí alguns sintomas que a pessoa pode desenvolver um quadro clínico de depressão. E, gente, outra coisa importante, você tem que ficar até o final do vídeo. Por quê? Para você entender todas as ferramentas corretas para você conseguir se livrar da depressão. A depressão tem cura, não somente com o tratamento de um psicólogo, mas nós que somos cristãos sabemos que a depressão ela pode ser curada sim. Porque em Lucas 1,37, a Bíblia fala assim, porque para Deus
não existe nada impossível. Deus pode curar qualquer tipo de doença, desde que você acredite que Ele tem poder para fazer isso. Então vamos lá. 5 sinais que podem indicar o início de depressão. Primeiro sinal, tristeza profunda. Não é natural, dependendo de alguma circunstância, ou perder alguém, ou dissolver um relacionamento, uma pessoa sentir uma tristeza, mas não profunda. A tristeza profunda que eu falo aqui é quando a gente fica com uma única vontade de permanecermos sozinhos num canto chorando. Neste caso, aí, um índice de que a pessoa tem aí um possível sintoma de depressão. Aquele vazio que a gente não sabe explicar da onde vem, o porquê eu estou sentindo isso, mas uma tristeza toma conta do meu ser e eu, sendo uma pessoa completa, tendo tudo, consigo sentir isso. Então, isso é um possível sinal aí de alguém que está com começo de depressão. Segundo, pensamentos negativos. Uma pessoa, quando está no início de uma depressão, ela começa a ter pensamentos negativos, recorrente do tipo assim, ó, não sou nada e a vida não vale a pena. Começa a pensar coisas negativas, a se pôr para baixo, a ficar para baixo, né? Pensamentos errôneos, ai, minha vida não vale a pena viver, eu estou desistindo da vida, não tenho mais prazer na vida, mesmo cercada de uma família maravilhosa, com filhos que a ama, a pessoa acaba tendo aí esses pensamentos negativos. Terceiro, desinteresse, isso, isolamento, a necessidade de abandonar o trabalho, falta de interesse nos relacionamentos, irritabilidade, a pessoa fica irritada, ela perde o interesse pelas coisas da vida, como passear com a família, como trabalhar, como se cuidar e assim sucessivamente. Então, o terceiro sinal é o desinteresse, ela perde prazer pelas coisas peculiares da vida. Quarto, desleixo, isso, a autoestima chega a um nível tão baixo, que a pessoa acaba sofrendo o quê? Ela não quer mais pensar em se cuidar, ela não se preocupa mais com ela mesma, ou ele não se arruma mais. Então isso é o desleixo, é quando a autoestima chega a um nível baixo. A pessoa perde o interesse em cuidar de si mesma, ela não se preocupa mais com a sua autoestima e ela está bem lá embaixo. Quinto, sintomas físicos. Isso, a depressão também causa sintomas físicos. E quais são? A alteração do sono, alteração do apetite, desconfortos abdominais e digestivos, dores de cabeça e dores musculares. Nós falamos aqui que a depressão é uma doença psiquiátrica que atinge a mente, e para o conceito cristão é uma doença que nós chamamos de a enfermidade da alma, e por conta disso ela também atinge o nosso corpo, o nosso organismo começa a sofrer alterações. Pessoas que sofrem depressão diariamente, elas têm dores de cabeça, insônia, falta de apetite, queda de cabelo, então uma série de coisas vai gerando uma outra, né? Por conta da depressão. Então, esses são os 5 sinais. Então, fica atento a esses sinais. Agora, eu quero ensinar vocês 3 atitudes que você precisa ter para combater a depressão. E quais são essas atitudes e por que essas atitudes elas são necessárias no cuidado para vencer a depressão? Gente, outra coisa, muitas pessoas por falta de conhecimento acabam ignorando o fator, julgando, né? Algumas pessoas que não conhecem acham que quem tem depressão é uma frescura, que isso é coisa da cabeça, que não tem nada a ver, que isso aí não existe. Existe sim, gente. A depressão é uma doença real e o maior problema dela é que ela é uma doença silenciosa e o final do diagnóstico é a morte. Então, se você está sofrendo de depressão ou tem alguém na família que tem depressão, não seja ignorante, procure ajuda, porque depressão tem cura. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa identificar os sintomas e saber que tem algo errado. Então, quem tem depressão, para você vencer ela, você tem que identificar os sintomas. Como eu vou identificar os sintomas? Eu citei aqui alguns sintomas. Primeiro,
Pare, faça uma autoanálise de si mesmo, do seu corpo, como você está e como você era. A Bíblia fala lá no livro de Coríntios assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem hora que a gente está tão corrido no dia a dia da nossa vida que a gente não para fazer uma autoanálise, se identificar. Não, peraí, como é que eu estou vivendo? Peraí, eu fazia isso e não faço. Uma mudança na sua rotina, a correria do dia a dia acaba fazendo você não perceber. E uma coisa fascinante sobre o nosso Deus é que Ele criou o nosso corpo com ferramentas tão além da compreensão humana, porque quando alguma coisa dentro de nós não está bem, nosso corpo emite sinais, dores de cabeça, desconforto. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem. Então, se você quer vencer a depressão, você precisa identificar os sintomas. Identifiquei os sintomas, Diogo. O que eu tenho que fazer agora? Após identificar os sintomas, você precisa procurar ajuda. E essa ajuda do quê? De um profissional, ou de um psicólogo, ou de um aconselhamento pastoral. Se você identificou, poxa, eu estou com tristeza que não sei explicar, estou perdendo o prazer pela vida, procure uma ajuda. Então, primeiro ponto, você precisa identificar os sintomas, saber que você tem um problema e que esse problema precisa ser tratado. Por que muitos homens morrem pelo câncer de próstata? Por quê? Porque por causa da vergonha, da timidez, o medo de se abrir, quando eles vão procurar o médico, o câncer já está em estágio avançado e não tem mais o que se fazer. No mesmo caso é aqui a situação da depressão. A pessoa começou a ter pequenos sintomas e ela não procura uma orientação, possivelmente ela vai ter mais dificuldade para vencer a depressão. Então, para vencer a depressão, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que identificar os sintomas e saber que tem algo errado comigo que eu preciso consertar. Segundo, você precisa ter um relacionamento com Deus. Olha só que coisa importante. Nós falamos aqui que a depressão é uma doença, uma enfermidade da alma. E a depressão nada mais é do que uma distância entre o Criador da vida e o próprio ser humano. Olha só que coisa importante. Se a depressão é uma doença da alma, eu preciso conhecer o Criador da alma, que é Deus, e me relacionar com Ele, pois só assim eu terei o conforto que eu preciso e o alívio da minha alma. Porque se Deus é o Criador, porque o ser humano é formado por duas substâncias, a física, que é a carne, e a espiritual, que é a sua alma. E quem conhece a alma melhor do que o seu Criador? Deus criou a alma, porque em Gênesis 3 diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida e ele se tornou uma alma vivente. Então, você precisa se relacionar com Deus, porque Ele sabe o remédio exato para curar a dor da sua alma. Então, Diogo, quais as vantagens que eu tenho me relacionando com Deus? E como é que eu devo me relacionar com Ele? Aonde eu vou? Quais os lugares que eu preciso ir para me relacionar com Deus? Primeiro, você se relaciona com Deus lendo a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai apresentar para você Deus na sua forma clara. Em 1 João, capítulo 4, verso 18 e 19, ele fala assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não aperfeiçoa o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você se relaciona com Deus lendo a Bíblia, o que vai acontecer? Você descobre que esse relacionamento revela o amor de Deus, que você é importante para alguém. Então, se você está sofrendo de depressão, não fique triste, você é amado por alguém. Segundo, esse relacionamento, ele promove libertação. Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Esse relacionamento gera vida. João 11,25, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E terceiro, para vencer a depressão, você precisa lutar. Você precisa pedir ajuda. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, moça. Lute pela sua vida, porque tem alguém que ama você. Você não é um descarte. O inimigo coloca na cabeça da gente assim, quem tem depressão se mata, que aí esse peso vai te deixar. Tira a sua vida. Atenta contra você mesmo. Não ouça o conselho do mal. Não tire a sua vida. Lute. Para vencer a depressão, você precisa lutar. E essa luta não depende só de você. Você que tem alguém na família que tem depressão, lute por essa pessoa, porque a depressão é real, mas ela pode ser curada. E por que é que eu devo lutar? Porque existem pessoas ao seu redor que te amam e que dependem de você. Então você tem que lutar não somente por você, primeiro por você e depois pelas pessoas que esperam de você, seu filho, seu marido, sua esposa, você que é filho, sofre disso, existe alguém que te ama. A Bíblia nos ensina a lutar e nos ensina também, nos dando garantia de como vencer essa luta. Primeiro, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso porque você deve lutar, porque você esperou no Senhor e Ele vai renovar as suas forças. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E chama alguma arderá em ti. Olha só o que Deus está falando aqui. Por que você deve lutar? Porque Deus está com você. Terceiro, Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, ele não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espante. Então, você que ouviu essas recomendações para vencer a depressão, o que você tem que fazer? Vamos recapitular aqui. Primeiro, eu preciso identificar que há um problema. Eu preciso saber que eu tenho um problema e eu preciso achar os meios corretos para solucionar esse problema. Segundo, o que eu preciso fazer para mim vencer a depressão? Eu preciso me relacionar com Deus, porque a depressão é uma doença da alma. Porque existem coisas que a medicina não consegue solucionar. A Bíblia diz, as coisas que eram impossíveis aos homens se tornou possível a Deus. E terceiro, você precisa lutar. Lute, você é especial para alguém. Amém? Vou orar por você. Senhor, abençoa essa pessoa que vai ouvir essa mensagem e que o seu Espírito Santo traga a ela conforto, alívio para a sua alma e que ela saiba que ela é muito amada ou amado, importante para o Senhor. Dê força a essa pessoa e que ela seja restabelecida em nome de Jesus. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou dessa mensagem e conhece alguém que precisa ouvir, então compartilhe esse vídeo com seus amigos na sua rede social e deixe o seu comentário aí que eu terei o prazer de poder conversar com você e estar te orientando. Se você sofre de depressão e quer conversar com alguém, eu estou à sua disposição. Curte, comente, ative o sininho e sábado agora tem mais vídeos. Então, Deus abençoe. Fui!